Levantei a faca, que não era grande nem pequena, diante dos nossos olhos. Cheirei. Vi parte do meu rosto refletido. Foi quando coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto. Olá, saudações literárias! Tudo bem? Nesta edição do meu diário de leitura, eu vou te apresentar um dos livros mais aclamados e premiados do ano. Se ele já nasceu clássico ou se ele é um exemplar da literatura regionalista, pouco importa para mim. O que eu quero te mostrar é a força arrebatadora de Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. Um recadinho rápido. Se você está aqui no Instagram, então não deixe de seguir o nosso perfil literário e também de divulgar esse conteúdo entre os seus amigos. Agora, se você está aqui no YouTube, então se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando tem vídeo novo. Torto Arado já nasceu meio diferente. Ele foi lançado primeiro em Portugal em 2018 e só depois chegou ao Brasil em 2019. Isso porque o autor inscreveu os originais do livro num concurso literário português e ganhou. Desde que veio a público, esta obra virou um fenômeno de venda e crítica, conquistando não somente prêmios, mas também uma legião de fãs, de leitores empolgados. Para mim, esse sucesso todo não se deve somente à história, muito bem contada por sinal, das irmãs Bibiana e Belonísia. Uma história que se passa sob o sol perene da Chapada Diamantina. A narrativa é encharcada de dualidades e contrastes que nos envolvem emocionalmente. Ler Torto Arado dói na alma, porque o texto é de uma poesia concreta. Dói porque é concreto e dói na alma porque é poesia, entende? Em Torto Arado não se mata, se sangra, não se molha, se água a terra. Não se diz que está quente, simplesmente. Se diz que o sol parece uma fogueira acesa de cabeça para baixo. Em Torto Arado, você não sente raiva, sente um bicho ruim te roendo por dentro. Como o livro é sempre narrado em primeira pessoa, a linguagem é um aspecto muito forte que logo chama a atenção do seu leitor, porque expressa a regionalidade, a simplicidade e principalmente os sentimentos mais profundos e secretos dos seus personagens. Bibiana e Belonísia têm quase a mesma idade. Elas vivem desde que nasceram, junto com a família, na fazenda Água Negra, onde trabalham para o dono da propriedade. Um dono que, para falar a verdade, nem se interessa muito pela fazenda, ele mal aparece por lá. Ninguém ali via a cor do dinheiro como resultado do seu trabalho. O pagamento era o direito de se construir uma tapera de barro, para que pudesse se desfazer, desaparecer, sumir do mapa com as chuvas, com o sol forte, com os ventos. Sim, tinha que ser de barro justamente para que aquela morada nunca fosse um bem durável. Eles também tinham o direito de cultivar uma horta no quintal de casa para viver daqueles produtos que eles plantavam ali. Mas mesmo assim deviam obediência e gratidão ao verdadeiro senhor, dono daquele pedaço de chão. Imagina, eles tinham todos os motivos para odiar essa terra, a terra que perpetua a sua situação de servidão, de escravidão contemporânea. Mas não, eles são a terra e a terra são eles. Em uma entrevista, o autor Itamar Vieira Júnior disse que a gente costuma encarar a natureza como um conjunto de coisas. O solo, a água, os frutos são coisas. Já os personagens de Torto Arado olham a natureza como seres vivos, quase como iguais. Zeca Chapéu Grande, o pai das meninas, era uma autoridade respeitada na região. Referência importante para todo tipo de assunto, desde divergências no trabalho até problemas de saúde. Um homem analfabeto, com vales na pele erodida pelo sol e pelo vento. Quando encontrava um problema na roça, Zeca se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. Era também um pai espiritual para o povo de Água Negra. Cabia a ele receber os encantados, as divindades durante as cerimônias de jaré,
que aconteciam em seu pequeno lar, que ficava lotado de gente, impregnado de gritaria, cheiros fortes de incenso e vela. O jaré é uma manifestação religiosa que só existe na Chapada Diamantina. Você sabia? É uma espécie de candomblé dos caboclos, que aglutina influências africanas, indígenas, católicas e espíritas. Mas Zeca também envergava o seu chapéu diante dos poderosos que exploravam o seu trabalho. Um líder respeitado, um curador de jaré, um parteiro habilidoso e um servo submisso. A misteriosa faca com cabo de marfim da avó Donana é outro elemento muito forte deste livro, que aparta para sempre a história das irmãs Bibiana e Belonísia. Afasta para, de certa forma, unir. A mudez repentina de uma das irmãs cria uma ferida difícil de apaziguar. São filhas do mesmo ventre, resultado da mesma educação, mas elas veem o mundo de formas diferentes. Bibiana se tornou professora, falava bonito e, junto com o marido, desenvolveu uma consciência política crescente. Já Belonísia é uma força da natureza. Era rude, arisca, selvagem. Gostava da roça, da cozinha, de fazer azeite, de despolpar o buriti, um fruto comum na região. Embrenhava-se na mata, aprendia sobre ervas e raízes, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Duas mulheres unidas pelo silêncio, pelo pacto de vida, desde o fatídico dia em que a faca de Donana havia fendido suas histórias. As duas irmãs juntemos a mãe, Salustiana, a avó, Donana, e a encantada Santa Rita Pescadeira, todas mulheres, personagens femininas marcantes neste livro. Todas mulheres do campo, maltratadas pelo sol, pela seca, pelo árduo trabalho. Mulheres de mãos calejadas, de rostos sulcados, roupas surradas e olhos úmidos. Há muitos mistérios ainda sobre o ser humano que não foram revelados, que não foram descobertos. Mas uma coisa é certa, a gente guarda o mal e o bem dentro da gente. Isso ficou evidente na personalidade dessas mulheres, cujos erros e acertos são revelados aos poucos e de forma apaixonada ao longo da narrativa. E é aí que você vê o talento do autor. O livro é dividido em 3 partes, com 3 narradoras diferentes. E ele foi capaz de dar 3 tons, 3 vozes, 3 nuances completamente distintas. E são 3 vozes femininas. Ele, sendo um homem, teve um desafio a mais para encarar. Ele encarou e acertou. Conseguiu entender, captar a essência da alma feminina. Tem que ser um autor de muito talento e de muita sensibilidade para conquistar isso. O mundo anacrônico de Torto Arado nos deixa tortos ou tontos? Quantas dessas mulheres já passaram pela história do Brasil? Quantas dessas mulheres ainda vivem até hoje? Sim, porque disso eu tenho certeza. Muitas delas vivem em fazendas, propriedades e usinas pelo Brasil afora, onde a lei não chega. A história de Torto Arado nasceu na mente criativa do seu jovem autor há muito tempo. Mas Itamar Vieira Júnior afirma que ele próprio teve que amadurecer primeiro para conseguir dar texto às suas ideias. Como geógrafo e funcionário do INCRA, ele percorreu diversas vezes o sertão da Chapada Diamantina, que fica bem no centro do estado da Bahia. Uma região que guarda diversas nascentes, montanhas e vales, e que a partir do século XVIII sofreu um intenso processo de exploração do ouro e do diamante. Ele transitou por esses espaços, conviveu com trabalhadores locais, agricultores, quilombolas, indígenas. E essa experiência com as origens do Brasil, com as raízes do nosso povo, foram decisivas para que Torto Arado nascesse. Com uma escrita sensível e sensorial, o autor nos apresenta um Brasil profundo, que pode passar despercebido pelos que vivem nas metrópoles. Um país de povo trabalhador, de riquezas naturais incríveis e que ainda guarda uma dívida muito grande com o seu passado escravagista. Quão longe estamos desta terra? Quão desconectados estamos do solo que cultiva o alimento? O que significa terra pra gente? Olha, eu confesso que Torto Arado me fisgou já pelo título. Achei o título lindíssimo, poético.
Mas afinal, você já viu um arado? Ou pelo menos sabe o que ele significa, para que ele serve? Eu não tenho nenhuma experiência com arados, mas eu posso te dizer que é um instrumento importante na agricultura que serve para revolver a terra, para preparar aquele solo para que ele seja cultivado. E o que acontece quando o arado entorta? Quando ele se deforma com o tempo? Sim, é uma pergunta filosófica. E o livro mostra que o arado, mesmo torto, ainda é capaz de rasgar a terra para semear a vida. Olha, dona, eu não tenho muita letra nem estudo, mas quero que a senhora entenda uma coisa. Fui parida, mas também pari essa terra. Sabe o que é parir? Numa narrativa que vai e vem, o autor desenlaça sem pressa os nós das trajetórias sofridas dos personagens de Torto Arado. A exploração, a seca, as ameaças, as relações de poder, a fome, a violência ganham enredo, cor, cheiro, dor na boca que conta a história, especialmente na boca sem língua de uma das filhas de Zeca Chapéu Grande. E que o realismo fantástico é outro grande trunfo deste livro. Eu sou suspeita, adoro realismo fantástico. A encantada Santa Rita Pescadeira, por exemplo, aparece em carne, osso e majestade para interferir na vida dos vivos. O acidente com a faca, a loucura misteriosa de Zeca Chapéu Grande na juventude, o drama de Donana com seus maridos mortos, a sanha dos que endoidaram na busca do brilho dos diamantes. Tudo isso ganha uma face mágica. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim, brotou em mim e enraizou. No meu peito mora água negra, não no documento da senhora e do seu marido. O sofrimento era o sangue oculto a correr nas veias de Água Negra. Torto Arado é um romance autêntico, definitivo e que expõe uma ferida que ainda há de sangrar por muito tempo. Portanto, o frenesi em torno desta obra não é à toa. Agora você só vai entender tudo isso com o seu coração, com o seu olhar e com a sua leitura. Um beijo e até a próxima!